Olá, que bom ver você novamente aqui no canal Rede ADM. Eu estou recebendo novamente uma convidada muito especial, a professora Camila Lima. A professora é graduada em Direito, com especialização na área trabalhista e atualmente é analista do SESCOP. A professora já respondeu a gente aqui sobre rotinas trabalhistas e hoje veio falar sobre o processo demissional, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse processo. Professora, muito obrigado por sua participação. Eu tenho certeza que novamente vamos enriquecer bastante aí o público aqui do canal. Boa noite para você. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, professor Sandro. Para mim é sempre uma alegria e uma honra poder estar aqui nesse canal para a gente poder compartilhar temas que fazem parte aí do dia a dia, né, dos administradores. Enfim, faz parte aí do cotidiano de muitas pessoas e que com certeza será útil aí para poder aplicar na prática. Professora, a gente sabe que a rotatividade pessoal, ela não é, de forma geral, uma coisa boa para a organização, né? Em algum pequeno nível, tudo bem, é até saudável trazer sangue novo para dentro da organização, mas, de forma geral, não. E o que a gente verifica no Brasil é uma rotatividade até bastante alta. Então, quando uma empresa decide que realmente ela não tem mais como recuperar aquele colaborador e ela quer efetivamente demiti-lo, quais são os cuidados que ela tem que tomar para fazer isso da maneira correta? Pronto, excelente pergunta, professor. Bom, primeira coisa que a empresa tem que pensar é se aquele colaborador ele tem algum tipo de garantia provisória de emprego. Nós sabemos, né, que via de regra, o empregador tem esse poder de rescindir o contrato, mas existem alguns empregados específicos que possuem essa chamada garantia provisória de emprego. Eu vou citar aqui alguns exemplos que são os mais comuns. Primeiro que a gente lembra de cara assim é a questão da gestante. A gente sabe, né, que a gestante ela tem essa garantia provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, durante esse período, a gestante ela não pode ser dispensada. A lei trouxe essa garantia com vistas a proteger não só a mulher, mas também o bebê. Então, tem que ter cuidado, né? Justamente porque, mesmo que ela já tenha recebido, que ela não saiba, que ela não tenha informado para o empregador e ela tenha recebido aviso prévio, mesmo assim, a garantia provisória deve ser observada. Um outro caso específico é a questão do dirigente sindical. Esse empregado, ele tem essa garantia desde o registro da candidatura e depois até 1 ano após o término do mandato. Então, a gente tem que observar também que esse empregado aí tem essa garantia durante esse período. Agora, muita gente questiona, mas se esse empregado, digamos assim, ficar abusando desse privilégio, digamos assim, né? Lógico que para tudo, né, tem que ter razoabilidade. Então, nesse caso, se esse dirigente sindical ele vier a cometer alguma falta grave, o empregador ele deve sim, nesse caso, fazer ajuizar uma ação, que é o chamado inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, ele não pode simplesmente chegar, viu que o dirigente sindical praticou alguma justa causa, alguma atitude que configure justa causa, ele não pode simplesmente dispensá-lo. Ele vai ter que ajuizar, ingressar com essa ação na justiça para que a dispensa possa ser feita da maneira correta. E um outro caso é a questão do empregado que sofreu um acidente de trabalho, ficou ali por um período, né, afastado, recebendo ali auxílio doença, acidentário. Esse empregado ele também tem garantia aí de 12 meses, né, após o término do recebimento do auxílio. Então, a gente tem que ter cuidado, observar se o colaborador está enquadrado em alguma dessas hipóteses. Existem outras hipóteses de garantia, essas são as principais, para que, caso esse empregado não ajuize uma ação, para poder ser reintegrado. Só mais uma questão também importante é que muitas vezes a gente ouve falar a questão do empregado com deficiência, né, a dispensa desse tipo de empregado. Não é que esse empregado ele tenha, digamos assim, garantia. O que acontece é que para a empresa poder dispensar um empregado com deficiência, ela tem que contratar outro nas mesmas condições, em condições semelhantes. Então, tem que ter atenção com isso também.
Certo, professora. Eu acredito que uma dessas outras causas aí, que eu me lembro que eu já li isso, é aquela questão de quando falta poucos anos, 2 anos para aposentadoria também, a gente tem uma certa garantia, não é isso? Uma certa estabilidade no trabalho para que aquele colaborador não seja prejudicado. Mas sim, digamos que, vamos supor que efetivamente nós já sabemos que a gente pode dispensar aquele colaborador, né? E aí, que passos é que a empresa deve tomar? Né? Tem as características específicas da mulher, né? Que eu sei que aí são diferentes. Eu queria que você detalhasse isso aí para o nosso ouvinte. Pronto. Primeira hipótese que a gente tem que ter em mente é a questão do prazo para o pagamento das verbas rescisórias. A CLT diz lá que esse prazo são de 10 dias. E muita atenção, porque não são 10 dias úteis, são 10 dias corridos. Então, 10 dias corridos contado do término, né, daquele contrato. Então, se o empregador se ele não observar esse prazo, ele está sujeito a pagar uma multa, a famosa multa do artigo 477 da CLT. Então, tem que observar essa questão aí do prazo para o pagamento das verbas rescisórias. E aqui eu trago para vocês uma novidade que chegou com a reforma trabalhista, que é a possibilidade do distrato. Porque, via de regra, né, as dispensas são feitas ou por sem justa causa, com justa causa. E aí veio a reforma e trouxe essa possibilidade de empregado e empregador fazerem um acordo para poder rescindir aquele contrato. Porque é muito comum, a gente já ouviu falar muito, né? O empregado ele não quer mais continuar na empresa, ele sabe que se ele for pedir o desligamento, ele vai perder muitas verbas rescisórias. Então fazia meio que, digamos assim, né, uma farsa. A empresa realizava a rescisão e ele tinha que devolver a multa dos 40% do FGTS. Então, para minimizar esse tipo de fraude, veio a reforma e trouxe essa possibilidade do distrato. O que acontece, né? É um acordo feito com o empregado e o empregador, e nesse acordo, o empregado ele vai ter direito a metade do aviso prévio, se for indenizado, e metade da multa do FGTS. Então, se a multa do FGTS é de 40%, né, sobre os valores depositados, aqui, no caso do distrato, ele vai ter direito a 20%. E as demais verbas, 13º, férias, saldo de salário, essas verbas serão devidas na integralidade. Muita gente critica essa forma, né, que a reforma trouxe, porque acaba reduzindo aí as verbas que o empregado vai receber. Mas é uma possibilidade ali em que é uma situação em que não é que haja algum tipo de conflito, né? Os dois querem ali rescindir aquele contrato e tem essa possibilidade. Mas, Camila, e se esse empregado, digamos assim, mesmo assim, eu fizer esse acordo, assinar lá esse distrato, e ele depois vier, eu fico com receio de fazer esse distrato e esse empregado vier ajuizar uma ação. Nesse caso, a reforma também trouxe a possibilidade de empregado e empregador levarem esse acordo para que o juiz homologue, para que ele ratifique aquele acordo e dê, digamos assim, uma segurança maior. Só que para isso devem ser observados alguns aspectos. Primeiro, tem que ser as partes, né? A empresa e o empregado, eles não podem estar com um único advogado, porque presume-se que isso seja algum tipo de fraude. Então, é necessário que as partes estejam com advogados distintos. E é feita uma petição conjunta e o juiz vai analisar. O juiz, ele não é obrigado a homologar, a ratificar esse acordo. Ele vai ver, observar se aquilo ali é razoável, se o empregado está sendo prejudicado de alguma forma. Então, tem essa possibilidade, né, da pessoa ajuizar, chama procedimento de jurisdição voluntária. Por que voluntária? Porque não há um conflito, as partes não estão ali brigando entre si, elas querem resolver aquilo ali da melhor forma e de uma maneira que seja segura para todas as partes. Então, são essas, assim, digamos, né, de forma resumida, os cuidados, né, as novidades que a reforma trouxe e os cuidados com relação ao prazo para o pagamento das verbas. Perfeito, professora. Ficou claro aí para mim. E aí eu me lembrei de uma passagem também, que eu, como representante de uma organização perante a Justiça do Trabalho, como preposto, de certa vez o juiz questionou que aquilo seria uma lide simulada. E aí ele criou esse questionamento e perguntou aos advogados, perguntou para mim também, e aí depois ele desistiu, ele viu que não era aquilo e aí desistiu. Então, agora tem um novo mecanismo que a gente já não precisaria, porque eu entendo por que algumas empresas faziam isso, né?
e foi por isso a suspeita dele, o que não era o caso, mas agora a gente criou um novo mecanismo, uma nova forma de acesso, né? E é interessante, gostei disso, não sabia disso e achei bem interessante. Professora, Exatamente, professor. O termo utilizado é justamente esse, lead simulada, né? As partes estão ali justamente forjando o processo. E a gente sabe, né, que isso, né, acaba prejudicando as partes, que muitas vezes o empregado ele está ali com o empregado da empresa, o advogado da empresa, e acaba aceitando ali um acordo com verbas, né, muito menores do que ele tem direito. Então a gente tem que ter esse cuidado. E de certa forma isso foi positivo nesse sentido, né, de trazer a possibilidade aí das partes irem à justiça para poder ali formalizar esse acordo. perfeito. Na primeira resposta, você citou a questão da justa causa. E a terceira pergunta vai exatamente nessa direção. Quais são, professora, as formas mais tradicionais para a gente ver? Porque em tudo que eu já vi no mercado, eu vi muito poucas justas causas sendo efetivamente aplicadas. As empresas têm medo. Conversando com empresários, eles sempre falam do medo disso ser descaracterizado depois, e aí ele tem que pagar um monte de verbas e ainda tem que indenizar a pessoa por um dano moral. Então, no meio empresarial, o medo é muito grande. E aí eu te pergunto, assim, quais são aqueles formatos, aquelas faltas, digamos assim, aqueles erros que caracterizam uma justa causa, que podem efetivamente iniciar um processo com essa qualificação de justa causa? Excelente, professor. Olha só, as hipóteses de justa causa, elas estão previstas no artigo 482 da CLT. Então, nós vamos citar aqui alguns exemplos, né, trazer como é que isso acontece na prática. Primeira hipótese é a questão do ato de improbidade. Quando a gente ouve essa palavra improbidade, a gente associa logo o quê? A corrupção, né? Algo nesse sentido. Então, o ato de improbidade é justamente isso. Quando o empregado ele furta algum objeto da empresa, quando ele faz algum tipo de fraude ali que prejudique o patrimônio da empresa. Para isso, como o senhor comentou, né, muitas vezes a empresa está desconfiando ali que está tendo um desfalque, mas ela vai precisar o quê? Reunir provas, justamente por conta disso que o senhor comentou. Porque se a empresa ela não tem como provar isso, não tem como demonstrar que houve de fato ali um furto, fica complicado para ela, para essa questão, por exemplo, dos danos morais. Se não restar caracterizado, pode vir sim a ser condenada a pagar a indenização por danos morais. Por isso é importante reunir provas, né, ter câmeras, ter testemunhas que possam, de fato, ali comprovar, atestar que houve um ato de improbidade por conta daquele empregado. Então, é possível, por exemplo, que conste no regulamento da empresa, né, um procedimento para apurar esse tipo de situação, né, seja formada uma comissão, para que possa ser ouvido também o empregado, a versão dele, e com isso chegar aí na resolução dessa questão, desse impasse. Uma outra hipótese de justa causa é a questão da desídia, né? A desídia, digamos assim, é uma expressão que a gente pode associar àquele empregado que é negligente com as suas funções. Então, aquele empregado que começa ali, né, a não ter aquela atenção, aquele zelo, começa a faltar demais, como a gente comentou, né, na entrevista anterior, o empregado que começa a mostrar ali atestados falsos. Então, o ponto principal aqui dessa questão da desídia é que haja uma reincidência. Porque a gente sabe que, vez ou outra, o empregado, por algum motivo, às vezes alguma questão familiar, em um dia específico, ele não vai produzir tanto, ele vai ter, né, algum desleixo. Aí, isso, por si só, lógico que não vai chegar a ser motivo para justa causa. Mas se isso se tornar algo reincidente, reiterado, aí sim pode vir a caracterizar a justa causa. Outra hipótese também muito comum é a questão da violação do segredo da empresa. E um tema que está muito em voga agora é essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema muito importante que a gente pode vir a gravar uma entrevista para tratar dos reflexos aqui na seara trabalhista. Então, por exemplo, o bancário que informa ali as senhas dos clientes, e inúmeras hipóteses, né, de violação de segredos de alguma técnica que foi descoberta, ainda não foi lançada no mercado, esse empregado vai lá e divulga. Então, isso também pode ser enquadrado como justa causa. E aqui, digamos assim, uma hipótese bem abrangente, né? Atos de indisciplina e insubordinação. Camila, indisciplina e insubordinação são expressões sinônimas?
Não, aqui a indisciplina, ela, digamos assim, são aquelas ordens gerais que são destinadas para todos os empregados. Já a insubordinação é quando aquele empregado não obedece uma ordem específica, direta, que foi lhe dada. E aqui, meus amigos, eu quero trazer para vocês, né, digamos assim, uma questão um pouco polêmica. Essa questão da vacinação, né? Se o empregado se recusa a se vacinar, se isso pode ser considerado justa causa ou não. Esse é um tema polêmico, nós não vamos entrar aqui se é correto, se não é. O nosso objetivo aqui é tratar do ponto de vista para, digamos assim, a atitude da empresa, que é que ela deve, os cuidados que ela deve ter. Nós tivemos um caso recente no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, da segunda região, em que o juiz, em primeira instância, ele caracterizou, ele considerou como justa causa uma empregada, ela era um auxiliar de limpeza de um hospital, que se recusou a se vacinar. O hospital aplicou a justa causa e essa empregada entrou na justiça para pleitear a reintegração. E o juiz considerou que aquilo ali foi sim uma hipótese, né, de justa causa e deu a causa ganha para o hospital. Então, assim, é uma decisão, digamos assim, no âmbito, né, de um tribunal regional, não é, digamos assim, o pensamento uniforme de todos os juízes, né, do TST, foi algo, né, específico, pontual, mas, digamos assim, um precedente, né, algo assim que, caso isso venha acontecer na empresa, o advogado ele pode utilizar, digamos assim, para mostrar para o juiz, olha, seu juiz, nós já tivemos decisão nesse sentido. E aqui, sem querer entrar nessa questão se é correto ou não, porque isso é um tema, né, que a gente precisa ter um respaldo maior, conhecimento médico-científico maior. Mas o principal fundamento aqui é que, no âmbito, né, desse caso específico, objetivou-se aqui a proteção coletiva. Observe, era um empregado que trabalhava em um hospital. Então, o que foi, digamos assim, ponderado nesse caso específico foi essa questão da proteção da coletividade, né? Então, esse é um tema também aí interessante para a gente poder debater e aprofundar, quem sabe, em uma outra oportunidade. Perda da habilitação para o exercício da profissão. Isso aqui foi uma novidade trazida pela reforma. Então, se o empregado ele perde, por exemplo, o advogado que trabalha, né, de forma seletista em determinado escritório, se aí ele tem a OAB dele cassada, ele também ali pode ser dispensado por justa causa. Né? O motorista que perde ali a habilitação também pode vir a ser dispensado por justa causa. Essa foi uma novidade que não estava, não havia previsão anterior à reforma. Então, são essas algumas hipóteses, né? Existem outras, e esse rol, a gente chama aqui no direito de um rol taxativo. As hipóteses que constam lá como justa causa, o empregador ele não pode inventar algo, digamos assim, diferente do que está ali. Lógico que a gente vai, as situações vão surgindo, como, por exemplo, essa questão da vacina no empregado que se recusou, lógico que não vai ter uma previsão lá, um inciso específico, né? Que a CLT não ia ter como prever isso, mas aí enquadra como essa hipótese de insubordinação ou de indisciplina dentro desse contexto mais genérico. Entendido, entendido. São algumas hipóteses, eu não sabia que eram tantas. É interessante saber disso. Professora, eu creio que no Brasil o modelo de contrato de trabalho mais utilizado seja aquele com prazo indeterminado, né? Pelo menos é o que eu vejo aí no mercado, então imagino seja o mais utilizado. E eu queria saber, professora, quais são as principais parcelas rescisórias quando um contrato de prazo indeterminado é efetivamente encerrado? Pronto, é muito importante, né? Essa é a pergunta que todos nós, né, como cidadãos, devemos ter conhecimento disso para que a gente possa exigir, né, nossos direitos. Então, assim, de forma bem genérica, né? O empregado vai ter direito ao aviso prévio. Esse aviso prévio, professor, ele pode ser indenizado através do pagamento ou pode ser trabalhado, né? Então, a empresa ela pode, né, ali determinar que o empregado ele cumpra ali aquele período tendo uma folga de 7 dias corridos ou a diminuição da carga horária durante 2 horas por dia. Por que tem essa possibilidade? Para que esse empregado possa ir buscar um novo emprego, uma nova recolocação no mercado de trabalho. Outro direito é a questão da multa do FGTS.
como nós sabemos, né, a multa de 40%, a famosa multa de 40% do FGTS, e lembrando que, se for através do distrato, esse percentual é reduzido para metade, então vai ser 20% ali sobre o saldo da conta do FGTS, né, de tudo que já foi ali depositado. Saldo de salário, que são os dias que efetivamente foram trabalhados, então se o empregado trabalhou até o dia 15, ele tem direito de receber ali a proporção dos salários por esses 15 dias que ele trabalhou. 13º proporcional, férias proporcionais e vencidas se houver. Então, esse é, digamos assim, um pacote, né, de verbas rescisórias. Lógico que se esse empregado, ele, digamos assim, causou algum dano para a empresa, algum prejuízo, a empresa pode vir a compensar esse valor, só que existe um limite, né? Não pode ser um valor maior que um mês de remuneração desse empregado. E, de forma geral, são essas verbas que devem ser pagas, como eu havia dito anteriormente, no prazo de 10 dias corridos. Porque, caso isso não seja feito, o empregador está sujeito aí à multa do artigo 477. E também, caso essas verbas não forem quitadas nesse prazo e o empregado venha ajuizar uma ação, existe uma outra multa, que é a multa do artigo 467, que é justamente a empresa ela tem que pagar, né, se a ação for ajuizada, na primeira audiência ali, ela tem que pagar metade dessas verbas. Se ela não faz, incide também aí essa multa. Então, digamos assim, né, existe aquele pensamento assim, né, aquela ideia de que, é melhor, então eu não vou pagar aqui essas verbas, foi um contrato pequeno, e ele que vai para a justiça buscar os seus direitos, né, que eu ainda vou poder pagar parcelado, né? Muita gente que pensa assim dessa maneira, né? Mas tem que ter cuidado, porque tem essa questão das multas, né? Outros pedidos, que geralmente a ação não vai vir só com esse pedido de verbas rescisórias, né? Vão vir horas extras, vão vir danos morais, se forem, lógico, né? Ações que de fato foram praticadas. Então, tem muita gente que tem esse pensamento, digamos assim, retrógrado, né? De que é melhor deixar o empregado ir buscar na justiça, que pelo menos eu vou pagar ali parcelado, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque tá sujeito o prejuízo ser bem maior do que o imaginado. Professora, e com relação ao FGTS? Queria saber assim, quem é que tem direito de sacar o FGTS, né? E qual a responsabilidade da empresa na composição desse fundo de garantia por tempo de serviço? Perfeito. Então, né, o FGTS, como a gente sabe, né, o percentual é de 8% da remuneração paga no mês anterior. Essa é a responsabilidade da empresa. E o FGTS, ele deve ser quitado, né, pago, até o dia 7 de cada mês. No que tange, né, quem é que pode sacar, quais são as hipóteses. Então, a lei, ela traz ali algumas hipóteses, alguns exemplos em que esse empregado ele pode vir a sacar o FGTS. Então, vamos lá. O empregado se aposentou, ele pode sacar o FGTS? Pode. Na compra, né, aquisição da casa própria, isso aí é algo, digamos assim, amplamente, né, que muita gente tem conhecimento disso. Em caso de doenças graves, não só se esse empregado estiver com a doença grave, mas algum de seus dependentes, né? Então, câncer, AIDS, são alguns tipos de doenças que permitem que seja efetuado o saque do FGTS. Se esse empregado tem 70 anos ou mais, também muitas vezes, né, ainda não chegou ali por algum motivo, não se aposentou, então pode também vir a sacar. Situações de calamidades públicas, e aqui nós temos um exemplo, né, bem próximo da gente, que foi a questão da pandemia, em que nós vimos a possibilidade do saque ali, né, não do FGTS todo, mas de um percentual, né, de um valor ali, para que pudesse, digamos assim, dar um amparo maior para aquelas pessoas, principalmente, né, pessoas que estavam trabalhando de forma autônoma, para que pudesse ali naquele momento inicial ter condições de pagar ali, de se sustentar. Se o contrato, né, através do término do contrato sem justa causa, porque se for por justa causa ou se o empregado pedir demissão, digamos assim, não tem direito a esse FGTS. E aproveitando aqui o ensejo, professor, naquela hipótese do distrato que a gente comentou anteriormente, o empregado ele pode sim vir a movimentar essa conta do FGTS, na hipótese do distrato, mas tem um limitezinho, que a lei fala que é 80%. Ele pode movimentar só esse percentual. E também, se essa conta estiver inativa ali, ó, por 3 anos ininterruptos,
por algum motivo, né, o empregado saiu ali daquele trabalho, ficou ali na informalidade, por 3 anos diretos, ele pode vir a sacar esse FGTS. E uma coisa muito importante com relação a esse tema do FGTS diz respeito à chamada rescisão indireta. Lembra a rescisão indireta, a gente comentou na entrevista passada, é aquela hipótese em que o empregador, comete uma falta grave e esse empregado ajuiza uma ação pedindo para que ele tenha o contrato rescindido e ele faça jus ali às verbas, como se o contrato fosse rescindido sem justa causa. E uma das hipóteses, né, dessa falta grave da empresa é justamente quando ela deixa de recolher o FGTS. Então, muitas vezes, né, alguns juízes não consideravam isso como uma falta grave, mas, como eu comentei também anteriormente, chegou um determinado momento que isso chegou lá no TST, que é a instância maior aqui no âmbito trabalhista. E o TST disse, não, olha, se a empresa ela atrasa os salários e se ela não recolhe o FGTS desse empregado, isso pode vir, sim, a caracterizar como hipótese de rescisão indireta. Então, muito cuidado também nesse sentido, porque muitas vezes a empresa, por um motivo ou outro, deixa de recolher, e aí esse empregado vai analisar ali, baixa o aplicativo, hoje em dia é muito fácil, né, fazer esse controle, e se ele vê que já tem ali 3 meses, 6 meses sem recolher, ele utiliza aquilo ali para ingressar com ação e pedir que o contrato seja rescindido de forma indireta. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido, né, observar direitinho os prazos, o percentual, para que o prejuízo não seja maior. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Suas respostas são sempre elucidativas, muito claras, e o nosso público já entendeu como é o processo e sempre os comentários são sempre muito positivos. Quero dizer também que já aceitei a ideia de gravar entrevista sobre a LGDP, né? É um tema que eu já tenho falado assim superficialmente, pelo pouco que sei, porque não tem como a gente fugir dele, né? Mudou a relação, né? Essa relação da informação hoje ela é fundamental para as organizações e há muito pouco trabalho, muito pouco preparo das pessoas para esse assunto. Então, a gente precisa, de fato, falar sobre isso, a gente precisa discutir esse assunto, porque não tem para onde a gente fugir. Absolutamente não tem, a gente precisa, de fato. Então, vamos combinar isso. Então, agradeço mais uma vez a sua participação. Peço que você se despeça aí do nosso público, deixando uma mensagem. Ô, professor, eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade incrível de poder compartilhar aqui com vocês, seus alunos, né, esses temas que fazem parte do nosso cotidiano. Quero dizer que eu estou à disposição, vou deixar aqui meu contato, minha rede social, que é @prof.camila_lima. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem lá, se eu puder auxiliar, vai ser um prazer. E me coloco aqui à disposição para a gente poder tratar de LGPD, de diversos temas, teletrabalho também, que existem muitas dúvidas sobre esse tema. Estou aqui absolutamente à disposição do senhor. Um forte abraço e até mais. Até mais.